Você está preso. Não é uma metáfora. Nem um devaneio espiritual. Você está realmente preso, e nem sequer percebeu. Saturno não é apenas um planeta. É uma consciência. Uma engrenagem viva que gira, e gira, e gira, devorando tudo que se esquece de lembrar quem é. Você acredita que tem escolhas. Mas tudo que você faz já foi programado, por ciclos que se repetem há milênios. E esse ciclo tem um nome, Saturno. Helena Blavatsky tentou avisar. Ela disse que o tempo não é linear. Que ele é uma prisão espiritual cuidadosamente construída para que você nunca perceba que está preso. E o pior? Você não está apenas dentro desse ciclo. Você o alimenta. A cada pensamento. A cada rotina. A cada vez que você repete o mesmo erro achando que está evoluindo. Eles não querem que você saiba disso. Eles nunca quiseram. Porque aquele que acorda, quebra o ciclo. Mas para entender como você foi aprisionado, primeiro, você precisa enxergar o carcereiro. E ele atende por um nome que os antigos sussurravam com medo, Saturno. E se você não acredita, provavelmente o sistema já dominou sua vida. O ciclo de Saturno não começa com o seu nascimento. Ele começa muito antes. Antes da sua memória. Antes do seu corpo. Antes do seu tempo. Saturno é o senhor dos ciclos. Ele não gira apenas no céu. Ele gira dentro da sua mente. É ele quem regula o tempo que você acredita ter. É ele quem estabelece o peso do karma que você nem sabe que carrega. É ele quem decide quando algo começa, e quando jamais termina. Helena Blavatsky chamou isso de a prisão invisível da alma. Um ciclo kármico que se repete em silêncio, alimentado pela ignorância, pela ilusão e pela crença de que esta vida é tudo o que existe. Você acha que toma decisões. Mas está apenas seguindo padrões que foram colocados aí, por Saturno. Códigos que se repetem como ecos de vidas que você nem se lembra que viveu. Blavatsky foi silenciada, distorcida, ignorada, porque tocou na chave central. Saturno não é o tempo. Saturno é o carcereiro do tempo. E você está vivendo uma sentença que não se lembra de ter recebido. Eles construíram religiões, sistemas, calendários, tudo para que você respeite o tempo como algo natural. Mas Saturno não é natural. Ele é um controle. E enquanto você seguir sem questionar, ele continuará girando, ao redor da sua alma. Saturno, o grande anelado. O senhor do tempo. O juiz oculto que vigia do alto, silencioso, mas implacável. Você vê um planeta. Mas os antigos viam um trono. Um trono de ferro invisível, que julga em silêncio todas as almas que ousam nascer. Saturno simboliza o tempo, o peso, o karma, a disciplina, o limite, a morte e o renascimento, mas acima de tudo, o ciclo. Ele é o fim que se disfarça de começo. O retorno que finge ser progresso. O eterno quase que nunca permite libertação. Helena Blavatsky afirmou que Saturno não era apenas um corpo celeste, mas a manifestação de uma consciência arquetípica. Um ser que rege a matéria e que mantém as almas presas na ilusão da realidade sensorial. Saturno é o mestre do karma coletivo. Ele não pune. Ele repete. E você só é condenado porque continua aceitando a repetição como se fosse evolução. Por isso ele é adorado em segredo. Por isso seu símbolo está escondido em logotipos, monumentos, sistemas de controle. Eles sabem que quem controla Saturno, controla a realidade. Você já se perguntou por que os dias seguem a mesma ordem? Por que os anos voltam ao mesmo ponto? Por que você sente que já viveu isso antes? Não é déjà vu. É Saturno, reiniciando o jogo antes que você possa se lembrar que estava jogando. E enquanto você continuar sonhando, ele continuará devorando. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. A maioria desiste nos primeiros minutos. Mas você ficou. Você quer saber a verdade. Então, pare por um instante. E se inscreva agora no canal. Porque o que está por vir, eles definitivamente não querem que você ouça. Você já viu esse símbolo. Talvez sem perceber. Talvez em templos. Talvez em cidades. Talvez, na sua própria rotina. O cubo. O cubo negro. Ele não é apenas uma forma geométrica.
É a forma física da prisão metafísica. Helena Blavatsky alertou, a matéria é um cárcere. E o cubo representa a solidez dessa prisão. 6 lados. 3 dimensões. Nenhuma saída. Saturno é o senhor da forma. O arquétipo do concreto. E o cubo é a assinatura dele na realidade material. É nele que a alma se esquece da origem. É nele que a consciência se curva ao tempo. É nele que você está agora, vivendo uma existência limitada, rotineira, controlada, sem lembrar que escolheu estar aqui. O cubo é a prisão invisível onde Saturno segura sua alma. E como todo cárcere eficiente, ele é disfarçado de segurança. Você chama de estabilidade, de normalidade, de rotina. Mas o que é a rotina senão o ciclo repetido até que sua alma se desgaste? Eles não te dizem isso. Eles colocam cubos em monumentos, em praças, em centros de poder. E dizem, é apenas arte. É apenas design. Não. É ritual. O cubo gira, por dentro, por fora, por cima e por baixo. Você pensa que está andando em linha reta. Mas está apenas se movendo pelas paredes invisíveis da mesma cela. E a cada volta, Saturno sorri. Você não caiu aqui por acaso. Você entrou, passo por passo. Escolha por escolha. Pensamento por pensamento. Mas nem todas as escolhas foram suas. Você foi condicionado. Você foi programado para repetir. Repetir dores. Repetir traumas. Repetir vidas. Helena Blavatsky dizia, o karma é a memória viva da alma. E essa memória, mesmo esquecida, continua ativa. Você esquece, mas Saturno não. Ele guarda cada ação, cada omissão. E a cada vida, ele te entrega o mesmo roteiro com nomes diferentes. Família diferente. Dor semelhante. Dúvidas recicladas. Sofrimentos herdados. Você entra no ciclo quando age sem consciência. Quando repete padrões sem questionar. Quando aceita o que chamam de normal sem investigar de onde veio. Você entra quando vive no piloto automático. Eles te ensinaram que é assim que funciona. Nasce, estuda, trabalha, sofre, morre e recomeça, sem lembrar que já passou por tudo isso antes, várias vezes, e não aprendeu o essencial. Porque o ciclo não termina quando você sofre. Ele termina quando você desperta. Mas Saturno não facilita. Ele sussurra, continue. Está tudo bem. É só mais uma vida. E você obedece. Porque não se lembra de quando foi a última vez que desobedeceu. O ciclo é como um espelho quebrado. Você tenta escapar, mas só corre em círculos, dentro da sua própria mente. E enquanto você gira, ele observa. O tempo não passa. O tempo te prende. Você foi ensinado a ver o tempo como linha reta. Passado, presente, futuro. Mas Blavatsky dizia, o tempo é circular. E o círculo é a armadilha mais perfeita. Saturno é o senhor do tempo. Mas não do tempo livre. Do tempo cativo. Do tempo que gira e não leva a lugar algum. Do tempo que parece novo, mas é velho disfarçado. Você acorda com o despertador. Almoça na mesma hora. Sente o mesmo vazio à noite. E chama isso de rotina. Mas o nome oculto disso é prisão. Veja os anéis de Saturno. Eles não estão lá por acaso. Eles simbolizam o ciclo eterno que prende as almas em volta de um único ponto. A repetição. Você não envelhece. Você se desgasta de tanto girar. Você não vive anos. Você cumpre sentenças. Cada aniversário, cada segundo, é uma lembrança silenciosa de que está dentro de um sistema que você não criou, mas que alimenta com sua energia vital. E o mais cruel? Saturno te dá a sensação de progresso. Mas tudo que ele te dá é movimento sem direção. Você corre, mas nunca chega. Você luta, mas não escapa. Você deseja, mas não rompe. Porque enquanto você estiver dentro do tempo, você estará dentro de Saturno. Você acha que morreu e renasceu diferente. Mas apenas trocou de máscara. A alma continua a mesma. O ciclo, idêntico. Helena Blavatsky dizia, a alma que não aprende, retorna.
mas não retorna livre. Retorna acorrentada. Você não reencarna para evoluir. Você reencarna para pagar. E continua pagando sem saber por quê. A cada nova vida, Saturno te coloca de volta na engrenagem. Você nasce, cresce, sofre, se culpa, morre e volta. Mas nunca volta lembrando. Porque lembrar seria quebrar o jogo. Você já se perguntou por que tudo parece tão familiar? Por que repete os mesmos erros? Por que atrai o mesmo tipo de dor? Não é coincidência. É estrutura. Você está andando em círculos dentro de si. Ciclos de trauma. Ciclos de apego. Ciclos de ilusão. Eles te dizem que há um propósito divino em cada reencarnação. Mas escondem que o propósito não é da sua alma. É do sistema. Um sistema que precisa da sua inconsciência para continuar funcionando. Saturno não quer que você se ilumine. Ele quer que você retorne. E quanto mais você retorna, mais forte o ciclo se torna. Reencarnação, para os não despertos, não é dádiva. É punição. Você volta, mas não evolui. Volta, mas não rompe. Volta, mas não lembra. E enquanto você continuar voltando, você continuará esquecendo. Eles não escondem. Eles mostram. Sempre mostraram. Mas você não vê, porque foi treinado para não enxergar. O símbolo de Saturno está por toda parte. Em monumentos. Em edifícios. Em religiões. Na arquitetura das cidades. Nos altares que você nem reconhece como altares. O cubo negro, o anel, o olho, o relógio, todos apontam para o mesmo Senhor. Saturno. Blavatsky falava do poder dos símbolos. Ela dizia que os símbolos são portais psíquicos. Entram pela mente sem pedir permissão. Programam a alma sem serem percebidos. Você já viu o cubo negro em locais sagrados? Já viu os anéis em logos corporativos? Já viu Saturno representado em filmes como o juiz, o ceifador, o arquétipo do pai severo? Não é por acaso. Eles estão dizendo quem controla. Estão revelando quem observa. Estão rindo da sua ignorância, enquanto você repete o ciclo com um sorriso nos lábios. Cada vez que você bate o ponto. Cada vez que celebra o ano novo. Cada vez que se curva ao tempo, você está fazendo parte do culto sem saber. Eles não escondem porque não precisam. Você se esconde de si mesmo. Você desvia o olhar, chama de coincidência, e continua girando no relógio. Mas o tempo não é seu aliado. É o chicote. E Saturno, o carrasco. E a cada símbolo ignorado, você reafirma o contrato. Você assina de novo, com silêncio e submissão. Ela tentou avisar. Foi ridicularizada. Difamada. Mas nunca silenciada. Helena Petrovna Blavatsky não era uma mística qualquer. Ela foi a mensageira de um conhecimento que atravessa as eras, conhecimento que os donos do ciclo queriam manter enterrado. Ela falava de Saturno, não como planeta, mas como consciência. Como força oculta que aprisiona a alma em sucessivas repetições de dor, aprendizado incompleto e esquecimento profundo. Ela não vendia consolo. Ela apontava a prisão. Blavatsky dizia, a alma humana está em guerra com o tempo. E a maioria perde antes de perceber que há uma batalha. Ela expôs o véu das religiões organizadas. Destruiu a ideia de um mundo linear e seguro. Mostrou que o karma não é castigo, é repetição até que a lição seja absorvida no mais profundo da consciência. E por isso ela foi apagada. Removida dos livros escolares. Transformada em caricatura. Reduzida a um nome entre tantos, quando, na verdade, era uma ameaça real ao sistema de Saturno. Ela revelava verdades que libertavam. E libertar é o pior crime aos olhos dos que governam pelo medo. Blavatsky falava dos mestres ocultos, das leis secretas, dos ciclos da alma. Mas acima de tudo, ela falava da sua prisão. Da prisão que você vive agora. E você pode ignorar sua voz. Mas não pode negar que o ciclo continua girando, exatamente como ela descreveu. Ela não estava errada. Ela estava adiantada. E agora, é tarde para fingir que você não ouviu. Porque você foi treinado para não perceber.
Desde o primeiro suspiro, o mundo ao seu redor começou a te ensinar como não ver. Te ensinaram a confiar no sistema, a aceitar o tempo, a seguir o relógio, a obedecer ao ciclo. Te mostraram como sobreviver, mas nunca como despertar. Helena Blavatsky dizia: o maior truque da prisão é convencer o prisioneiro de que ele é livre. E é exatamente isso que fizeram com você. Deram um nome para tudo. Chamaram o ciclo de rotina, o karma de azar, a prisão de realidade. Eles transformaram o devorador em pai, o carcereiro em professor, e Saturno em planeta. E assim, você vive sem desconfiar. Acorda, trabalha, consome, se distrai, dorme. Gira, gira, gira. E acredita que está indo a algum lugar. Mas a verdade é que você nunca saiu do mesmo ponto. A cada distração, a cada tela, a cada nova moda, estão colocando vendas mais grossas nos seus olhos espirituais. Eles te ensinaram a zombar da verdade, a rir do esotérico, a chamar tudo isso de teoria da conspiração. Porque enquanto você ri, eles continuam controlando. Saturno reina na ignorância. Ele se alimenta da inconsciência coletiva. E você faz parte disso. Você pergunta por que não percebe? Por que te ensinaram a não querer saber? E agora, você está ouvindo isso. Mas será que está realmente ouvindo? Ou será só mais uma rotação no mesmo ciclo? Saturno não é apenas um símbolo. Não é só um planeta. Ele é um juiz. Mas não um juiz humano. Ele é impessoal. Frio. Preciso. Não tem misericórdia. Não tem piedade. Não castiga por raiva, castiga por regra. Helena Blavatsky o chamava de guardião do limiar. A entidade que protege os portões entre os mundos. A força que impede a alma de avançar, até que esteja pronta. Você não o atravessa com palavras bonitas. Não engana Saturno com crenças vazias. Ele não ouve suas preces. Ele lê seus atos. Saturno é a lei gravada em pedra. É o eco das suas escolhas. Você está sendo julgado agora. Não em um tribunal. Mas em cada repetição que aceita sem questionar. Em cada dor que tolera sem despertar. Em cada mentira que chama de rotina. Você acha que o inferno é fogo? O verdadeiro inferno é repetição. E Saturno é o carcereiro desse ciclo. Ele observa em silêncio. Não interfere. Só ativa o retorno. Ele vê você como uma equação. Não sente raiva, sente cálculo. Se você não aprendeu, você retorna. Se você não quebrou o padrão, você volta ao início. É por isso que os antigos o temiam. Não porque ele mata, mas porque ele faz você morrer e nascer 1000 vezes, até aprender. A sua vida não está sendo vivida. Ela está sendo avaliada. E cada escolha que você faz agora é parte do julgamento. Você quer saber o que acontece com quem não desperta? Nada. Nada acontece. A pessoa simplesmente continua. Vivendo, morrendo, voltando, esquecendo. Girando dentro do mesmo ciclo. Cometendo os mesmos erros. Carregando a mesma dor. Chamando de vida aquilo que é apenas repetição. Helena Blavatsky alertou. A alma que recusa a luz será arrastada de volta à roda até que se quebre ou se liberte. E a maioria, se quebra. Você vê por aí. Pessoas vazias. Vidas automáticas. Almas fragmentadas que só existem entre despertadores e telas. Elas não sabem, mas já foram devoradas. Não pelo tempo, mas pela inconsciência. O destino de quem não desperta não é o castigo. É o esquecimento absoluto. É se perder em tantas versões de si mesmo, que já não sabe mais quem é. A alma começa a enfraquecer. A centelha interna se apaga. O ser se torna sombra. Um eco no tempo. Saturno não pune. Saturno observa. E se você escolhe dormir, ele apenas reinicia o ciclo, sem dó, sem pressa, sem fim. Você vira número. Energia reciclada. Uma peça útil no jogo da ilusão. Eles chamam isso de reencarnação, de evolução, de justiça divina. Mas Blavatsky foi clara. A repetição sem consciência não é crescimento. É aprisionamento. Você pode ignorar isso.
Pode desligar esse vídeo e voltar ao mundo. Mas saiba, se você não desperta, você não escapa. Sim, existe uma saída. Mas ela não está nos livros. Não está nas religiões. Não está nas promessas de salvação instantânea. A saída está dentro de você, no ponto exato que você mais evita olhar. Helena Blavatsky dizia que a libertação só vem quando a alma se torna mais forte que o ciclo. E isso exige algo que o mundo moderno te ensinou a rejeitar. Autoconhecimento radical. Enquanto você busca respostas fora, Saturno te mantém dentro. Mas quando você volta os olhos para dentro, algo começa a rachar. A prisão começa a tremer. Você precisa quebrar os padrões. Rasgar os contratos invisíveis que assinou com o tempo. Negar as repetições que parecem normais. Dizer não ao que o mundo inteiro diz sim. Você precisa lembrar. Não de fatos. Mas daquilo que sua alma sabia antes de nascer aqui. Blavatsky dizia que a memória da alma é sufocada pelo ruído do mundo. E que silenciar esse ruído é o primeiro passo para a saída. A saída não é mágica. É violenta. É solitária. É a travessia pelo deserto da própria mente. Mas quem atravessa, não volta mais. O ciclo se quebra quando você para de rodar com ele. Quando você observa, sem reagir. Quando você age, sem repetir. Quando você decide, sem obedecer. Eles não querem que você saiba disso. Porque se você sair, outros seguirão. E quando o ciclo perder almas conscientes, Saturno cai. Agora que você sabe, não há mais como fingir ignorância. Você ouviu. Você sentiu. Algo dentro de você reconheceu essa verdade, mesmo que tente negar. Saturno continua girando. O ciclo não para. A prisão ainda está ativa. Mas agora, você viu as grades. Helena Blavatsky disse: o primeiro passo para escapar do labirinto é perceber que você está dentro dele. Você não está sozinho. Mas também não será guiado. Porque quem atravessa o portão de Saturno faz isso de olhos abertos, alma desperta e coração em silêncio. Você não precisa acreditar em mim, nem em Blavatsky. Mas não ignore o que sentiu enquanto ouvia isso. Eles querem que você feche esse vídeo e volte a girar. Volte ao scroll. Volte ao relógio. Volte ao sono. Mas se você chegou até aqui, algo em você já começou a sair. Compartilhe este vídeo com quem ainda está dormindo. Alguém precisa ouvir o que você ouviu agora. E se não encontrar ninguém, então continue despertando sozinho. Porque toda alma livre, um dia, foi a primeira a quebrar o ciclo. Nos vemos do outro lado, onde Saturno não alcança. Agora que você chegou até aqui, você já não é o mesmo de quando começou. Você viu as correntes. Você sentiu o ciclo. E talvez, pela primeira vez, você percebeu que algo dentro de você já quer sair. Se esse vídeo abriu os seus olhos, então mostre que está acordado. Curta este vídeo agora. E escreva nos comentários: eu desperto para a verdade. Assim, eu saberei quem chegou até o final. Quem suportou encarar o espelho. Quem teve coragem de ouvir o que eles nunca quiseram que você soubesse. E antes de sair, verifique se você ainda está inscrito no canal. Muitos têm me dito que foram desinscritos sem aviso. Por algum motivo. Não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano desde o início dos tempos. Então certifique-se. Clique em inscrever-se. Ative o sino das notificações. E compartilhe este vídeo com quem ainda vive dormindo, mesmo com os olhos abertos. O ciclo não termina com um clique. Mas cada ato consciente enfraquece as engrenagens de Saturno. Nos vemos no próximo ciclo. Ou, fora dele.